Olá, estamos de volta. Agora na aula 2, iremos falar sobre as características demográficas da população brasileira, continuando nesse conteúdo sobre populações. Conceitos. Eu já vou iniciar trazendo alguns conceitos que muitas das vezes são rotineiros, quando a gente vai falar sobre o crescimento natural da população. Primeiro, o que se é um crescimento natural vegetativo? O crescimento natural ou vegetativo, que muitas das vezes pode ser crescimento vegetativo, aí pode haver, em alguns casos, se a pessoa não souber, que pode ser intitulado tanto natural quanto vegetativo. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, quando a gente pega o número de nascimento e se diminui pelo número de óbitos, temos o crescimento natural de um país, de uma cidade, de um município. O que é a taxa de natalidade? É o número de nados vivos que nascem anualmente por cada 1.000 habitantes. Ou seja, é aquela taxa de pessoas, de bebês, que nascem dentro de um ano. Taxa de mortalidade seria os números de óbitos ocorridos ao longo de um ano. Então, essa diferenciação sempre vai estar baseada em um período de um ano, que será entre pegarmos a taxa de natalidade, diminuir pela taxa de mortalidade, que a gente vai ter o crescimento natural ou vegetativo de uma localidade. Para a gente ter uma noção do aumento da população, não só no nosso país, como no mundo, para a gente ter a ideia que hoje, atualmente, o mundo ele tem mais de 7 bilhões de pessoas. Para a gente ter uma noção do crescimento, olhando nessa linha, nessa linha de tempo que a gente tem, de 1650 a 1850, ou seja, 200 anos, se levou para alcançar 1 bilhão de habitantes. Quando a gente analisa para chegar nos 2 bilhões e meio, foram 100 anos. Então, você tem uma diferença de 100 anos para se alcançar 1 bilhão e meio de habitantes a mais. Para alcançar o dobro, se levou 20 anos. De 1950 a 1975, se levou exatamente 25 anos para alcançar o dobro da população que foi alcançada em 1950. 1975, chegamos a 6 bilhões. E para uma projeção futura, podemos chegar em 2050 a 9 bilhões de habitantes. É muita gente. Como se dá o crescimento populacional no nosso país? Quando a gente vai analisar o crescimento populacional, a gente tem duas vertentes, né? Duas vertentes que a gente pode analisar. Como se dá o crescimento populacional em um país chamado desenvolvido, ou em um país em desenvolvimento, ou também chamado de emergente. Quando um país é desenvolvido, o crescimento populacional ele cai. Por quê? Porque há um aumento da qualidade de vida. E esse aumento ele influencia tanto na diminuição da taxa de natalidade quanto na de mortalidade. Quais países são desenvolvidos? A gente pode trazer como exemplo: França, Itália, Alemanha, Inglaterra. São países que houve uma diminuição tanto na taxa de natalidade quanto de mortalidade. E os países emergentes? Devido a esses problemas sociais que a gente tem, essas desigualdades sociais, as taxas tanto de natalidade quanto de mortalidade são altas. Que países são esses? Para a gente trazer um exemplo: China, Argentina, Brasil, Angola e México. Tanto que essas taxas de natalidade tão altas assim, oportunizou-se a criação de políticas natalistas e antinatalistas. O que é uma política natalista no nosso país? É um incentivo à natalidade, é um intuito à ocupação territorial, ao aumento da população ativa. O que é uma população ativa? A população trabalhadora. Só que no período
dos governos militares, houve a adoção de uma política antinatalista. O que seria essa política? Essa política antinatalista seria o não incentivo ao aumento da população. Porque, como se deu, o que levou a isso, né? Essa compreensão maior em não aumentar a população? Primeiro, o acesso à informação. Se desenvolveu muito esse acesso. A melhoria na saúde e as modificações na condição de vida da sociedade foram pontos influentes na política antinatalista. E a gente traz um fato e um conceito. O que é taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos de uma população. Em alguns países, suas taxas média vai de 2. Antes eram 4, 5, eram médias altas, porque havia um incentivo. Mas hoje uma sociedade que a gente vive mais voltada para a questão do trabalho, a sociedade mais voltada para o consumismo também, e mais voltado em menos ficar em casa e mais trabalho, mais essa vida diária corrida, não se há essa preocupação em questão de aumento das taxas de natalidade, e muitas das vezes algumas famílias optam por não ter filho, ou em uma média, em um número médio de filhos, de 1,5 a 2 no máximo. E aí eu trago aqui dicas de materiais complementares, o documentário Povo, e também para a gente se atentar sobre a questão de outros censos demográficos que o IBGE realiza, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Resumo da aula, a gente aprendeu os conceitos de crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. E também sabemos que o Brasil ele vem apresentando queda nas taxas de natalidade e mortalidade. Por quê? Né? Porque o Brasil está passando por uma modificação do seu sistema de saúde, um melhoramento da vida social, na sociedade, e isso influencia nessa queda da taxa de natalidade e mortalidade. Ou uma continuação, que também é influência disso, que também está relacionado, que é a estrutura etária da população brasileira. Primeiro tudo, o que é uma pirâmide etária? Consiste em um ideograma que vai mostrar a distribuição de diferentes grupos etários numa população. A gente tem aqui exemplos da pirâmide da África e da Europa. E está relacionado com o crescimento populacional. Lembra que eu falei sobre que os países desenvolvidos houve uma queda tanto no número de natalidade quanto no número de mortalidade? Quando há uma queda no número de natalidade, esse país ele está se tornando cada vez mais adulto e, consequentemente, velho. Quando a gente analisa da África, a gente vê que a base é larga e o topo é estreito. Quando a gente vai olhar na Europa, a base é estreita e cada vez mais do meio para o topo está ficando um pouco mais largo. Por que isso acontece? Primeiro, quando a base da pirâmide etária é larga, é porque um país é jovem. Há uma alta taxa de natalidade, ou seja, de nascimento de crianças. E quando a base ela é estreita, é porque essa taxa de natalidade ela está baixa. Ela não ocorre um aumento. E quando ocorre o processo inverso, em que tanto a metade quanto o topo está se alargando, é porque cada vez mais o país ou o continente ele está se tornando um país de adultos e, consequentemente, de velhos. Idosos também, como queiram. Como é a pirâmide etária do nosso país? Em 1960, a base era larga porque havia uma alta taxa de natalidade, e aí do meio para o topo dessa pirâmide é estreita, porque havia uma maior quantidade de jovens. No ano 2000 ela muda.
como a gente vê aqui no ponto, modificação constante na pirâmide. Por que essa modificação? O que é que leva? Primeiro, essa modificação se dá porque as taxas de natalidade estão caindo devido ao melhoramento no sistema de saúde e também nas condições sociais. Por isso que cada vez mais essa base fica estreita e seu topo ele vai ficar largo, porque o país vai ficar se tornar adulto e, consequentemente, com a maior quantidade de idosos. Se a gente for analisar essa daqui, que é a do Brasil de 2010, mais recente, a gente pode notar que a base dessa pirâmide ela está cada vez menor. A gente pode ver que de 0 a 4 anos, os nascimentos está cada vez diminuindo. Então está se tornando cada vez um país adulto e, consequentemente, velho. E fica no patamar de países desenvolvidos. Isso traz pontos bons e não. Primeiro, quanto mais o país vai ficando adulto e, consequentemente, com maior quantidade de idoso, o país ele é forçado a criar reformas da Previdência. Ou seja, por quê? Porque os idosos eles recebem uma quantidade do Estado. Porque essa população ela passa a ser uma população economicamente inativa ou não ativa. O que é isso, Robson? É uma população que não trabalha mais, que não participa mais do mercado de trabalho. Tem outras populações? Tem, crianças. As crianças elas não trabalham, ela depende dos seus pais, assim como os idosos. Eles chegam à idade que eles se aposentam, recebem o benefício e se tornam uma população economicamente inativa ou não ativa. Outra dica de material complementar: curta-metragem. Pirâmide etária, uma viagem no tempo pelas características da população brasileira. É muito bom para complementar esse nosso conhecimento que a gente aprendeu aqui. Resumo da nossa aula: a gente já sabe qual é o conceito de pirâmide etária e também a forma de uma pirâmide que ela vai se modificar de acordo com a vida que se estabelece na sociedade. Desde já, eu agradeço sua atenção. Muito obrigado por sua participação, tanto na aula 1 quanto na aula 2. Abraço e até a próxima.